quanta coisa cabe dentro de uma cidade só! Uma posição privilegiada na geografia paranaense pode ajudar. E estar em meio ao degrau da Serra da Esperança, que reserva cavernas, cachoeiras, muitas possibilidades de aventura. Mas também cabe muita história e valorização do seu passado. Não só aquele passado recente do povo da imigração europeia, pioneira na concepção atual de município, mas nos artefatos de quem já estava por aqui antes, dando o seu jeito para sobreviver, cozinhar, caçar, quando tudo isso aqui ainda era mato. Aí junta um iluminado que coleciona e guarda esses tesouros como relíquia. A valorização da cultura indígena, que se exibe com orgulho para visitantes locais e internacionais. Ou o passado de resistência e luta contra a escravidão. Hoje, uma comunidade que luta para se manter ativa. Essa é Turvo. Se não ouviu falar ainda, embarque com a gente, pois você vai se surpreender. Já ouviu falar? Então venha compartilhar dessas riquezas. O município está a menos de 1 hora de Guarapuava, no centro-sul do nosso estado. Agora é hora de pegar a estrada e começar um passeio por Turvo. Não só pelas histórias, mas pelo passado, pelo modo de como esse município conserva a sua cultura. O convite agora é para ter não só uma aula teórica, mas também uma aula prática, porque aqui eu posso colocar a mão nesses artefatos indígenas. Eu tô aqui no assentamento Marrecas, ao lado do seu José Bonete, que é um apaixonado pela história dos povos originários. Por que, seu Bonete? Porque eu sempre gostei, né, da cultura dos povos, né, indígenas, né, e sempre procurei, né, conhecer, descobrir como é que eles viviam, como é que a cultura deles, né? Uhum. E é verdade que isso aqui, seu Bonete, era um pote de cachorro? Como assim? É verdade, porque hoje muitas pessoas não conhecem um pouco da cultura, né, dos artefatos. E eu cheguei um certo dia numa casa, vi essa peça, né, e perguntei para a senhora, né, daí ela falou que tratava os cães, né, os cachorros lá. E eu insisti, e daí a gente conseguiu essa peça e hoje está no nosso museu. Já aqui o senhor me ajuda no meu imaginário, porque a gente só encontra essa peça, né? O que a senhora fez aqui? Então, na verdade, essa peça aqui, eu recebia os alunos, professores, turistas, e eu contava que era uma lâmina de machado. Mas eles ficavam perguntando, mas como um machado? Então a gente buscou um conhecimento, né, as técnicas dos primitivos, né, e a gente fez uma réplica, essa lâmina original, né, como eles faziam, para mostrar, para dar aquela aula prática, para eles entender, conhecer como é que era um machado pré-histórico. Esse armário a gente pode manusear. Por que o senhor deu essa opção de poder pegar nesses artefatos? Não, porque assim eu senti que as pessoas também gostariam de tocar nas peças, né, conhecer, ver o peso, né, o tamanho. E, na verdade, é uma aula prática que as pessoas vão entender, né, como é que era e vão gostar, né? Aqui tem 2 grupos de artefatos indígenas. Como é que é dividido? Então nós temos o Tupi-Guarani, né? E temos o Itararé, né, que é uma descendente dos Caigangue, né, que daí a cerâmica seria os Tupi-Guarani, e daí a parte da madeira e as pedras polidas seriam os Itararés. Né. Faz uns 30 anos que a gente está coletando isso, a gente está buscando conhecer, resgatando, né? Inclusive no meu sítio, tem 2 sítios arqueológicos, ele está datado, né? Uma equipe do Museu Paranaense esteve fazendo uma visita, o reconhecimento, a datação, né? Como começou a resgatar isso, a gente buscou mais um conhecimento, um especialista nessa área. A gente foi até o Museu Paranaense, né? A gente levou umas peças, doou umas peças lá
para que também uma parte do turvo, né, esteja na história lá no Museu Paranaense, né? E não pense você que o seu bonete também não valoriza a própria cultura, porque são 125 anos da chegada da sua família no Brasil, né? Eu sou descendente de italiana, minha esposa alemã, né? Então, os nossos descendentes trouxeram um legado, uma bagagem, que é uma cultura, né? De trabalhar, viver no campo, na roça, como os meus avós já se foram, meus tios. E a gente resgatou um pouco, né, das ferramentas, das peças que era do dia a dia, do trabalho deles, braçal, né? E estamos aqui expostos para as pessoas virem visitar nós e conhecer e mostrar para eles como é que era a dificuldade no início, né? E no meio a tantos resgates, Turvo proporciona se colocar na posição desses seres humanos antigos. Estar em meio a abrigos, procurar marcas deixadas na pedra. Além de uma sensação de aventura e desbravamento. Esse é o nosso próximo passo, na parte norte da cidade, próximo à Colônia Velha do Ivaí. A Trilha das Cavernas ela tem 3 quilômetros de extensão e a gente está justamente na transição do terceiro Planalto Paranaense, que fica a sede do município, para a beira do rio Ivaí, que já é segundo Planalto. Então lá em cima é um solo já de basalto, vulcânico, e aqui é um solo arenoso, que possibilita essas formações geológicas diferentes, como as cavernas e as cachoeiras que a gente vai passar nesse percurso. Aqui a gente está com autorização. Esse circuito pega quantas propriedades? Nesse local a gente passa por 2 propriedades diferentes, que são parceiros do projeto, e a gente, pela essa caminhada de 3 quilômetros, passa por 4 cachoeiras e 3 cavernas. Então vamos lá, é bateção de perna. Vamos caminhar, é trilha mesmo. O terreno aqui é bem acidentado, a gente está caminhando na beira dos barrancos, dos paredões, cruzando esses riachos e observando aqui, né, a fauna, a flora, os passarinhos e percorrendo os atrativos. Bom, e a mais alguns passos, rapidamente a gente já chega no primeiro, que é uma casa de pedra, eu posso falar assim ou não? Isso, é uma caverna de arenito, que é formada realmente por areia, e a gente tem aqui 6 metros de altura por 24 de extensão, ela é bem ampla e por isso a gente chama de salão de areia. E aqui, por ser plana e grande, com certeza também já foi morada indígena, porque próximo a gente tem algumas gravuras rupestres, alguns indicativos que os povos ancestrais estiveram por aqui. Bom, quando a gente olha, parece uma casa gigantesca, ó, essa porta de entrada. Dá para dizer, até porque tem esse espaço que acomodava, abrigava da chuva esses povos. É plano para você circular dentro, é quente nos dias de frio, é fresco nos dias de calor. E dentro aqui dessa casa, a gente consegue olhar como esses detalhes dessas inscrições rupestres. Essas inscrições que a gente tem aqui são bem antigas, então são pequenos riscos, pequenas gravuras que a gente identifica, e conversando também, né, com arqueólogos e tudo mais, a gente sabe que realmente são dos povos originários dessa região, e a gente percebe formações tanto da água, detalhes de musgos, plantas que só existem dentro dessas cavernas. Contornando aqui o paredão, a gente chega aqui nessa outra caverna que é diferente. Isso, essa é a Toca do Tigre. Ela tem uma cachoeirinha aqui na entrada e tem 62 metros de profundidade. Ah, então a ideia é que a gente pode entrar? Pode seguir? Sim, só vamos ter que pegar as lanternas porque é escuro. E a gente vai contornando e acompanhando esse riozinho aqui do lado, isso? Exatamente. Bom, a gente foi entrando e já reparando um pouco das vidas que ocorrem aqui dentro, que é diferente, porque como tem uma entrada ali, tem roedores aqui. Isso, mais próximo da luz, da entrada da caverna, a gente tem os pequenos roedores que moram nessas toquinhas. Eles normalmente se alimentam dos coquinhos das palmeiras, fazem cocô aqui dentro, aí a palmeira começa a nascer, o brotinho, mas ela morre por falta de luz. Aqui a gente tem o ninho de alguns aracnídeos,
O opilião é um bem característico e que mora dentro das cavernas, assim como a gente tem algumas aranhinhas e alguns grilos que se abrigam aqui dentro. Essa caverna ela tem um formato triangular, que é o que sustenta ela para que não desmorone, e ela é formada pela ação do riacho. Essa água que escorre aqui, ela vai levando os grãozinhos de areia lá para fora, e ao longo dos milhares de anos ela formou esse buraco enorme que hoje é essa caverna. E fica sempre esse barulhinho aqui de água que vai até lá fora na abertura da boca da caverna. Um rio subterrâneo que deságua lá fora e forma até uma cachoeirinha. Mas aqui é uma bifurcação. Sim, aqui a caverna se divide em duas, aqui para trás uma parte seca e o riacho continua aqui até lá no fundo. Bom, aqui tem bastante cocô de morcego que a gente vê porque é uma parte mais escura, agora não tem luz aqui. Exatamente, aqui os morcegos preferem ficar por conta da escuridão mesmo. A gente tem até aquela curiosidade, mas eles se alimentam de sangue. Mas assim, das mais de 1000 espécies, apenas 5 que se alimentam realmente de sangue. Os outros de pequenos insetos, néctar das plantas. E tem os morcegos frugívoros, que são os daqui, né, que se alimentam de frutas. Bom, e aqui você consegue dizer pra gente o porquê o lugar leva o nome de Toca do Tigre? Isso, é Toca do Tigre porque os antigos moradores diziam que aqui se abrigavam os tigres, que na verdade são as onças pintadas. E o proprietário aqui falou que já viu mais de 20 onças nesse local. É verdade, então? Sim, antigamente existia muitas onças em toda a região e elas realmente se abrigavam nas cavernas. Tá, mas espera lá, aqui você não viu nenhuma atualmente nesse tempo que você está com o projeto? Não, aqui a gente consegue avistar os pequenos insetos, os morcegos, mas as onças ainda gostaríamos de ver. Eu quero ver um dia, mas ainda não tive essa oportunidade. Deixamos a caverna e seus mistérios e voltamos para a luz do dia. Aproveitamos para apreciar esse degrau de rocha que vamos contornando. E esse paredão é que acaba dando essas riquezas pra gente. Não à toa, uma parada muito importante aqui que você chama como? Aqui é a Gruta das Gravuras. E é a gravura porque conta ainda a nossa história e bem antes daquelas pinturas, certo? Exatamente, né? A única forma da gente entender como os antigos povos viviam é através da arqueologia, seja pelos artefatos ou seja pelas gravuras. Quando a gente fala de pintura rupestre, normalmente o pessoal imagina aqueles animaizinhos desenhados, até pintados de vermelho. Aqui a gente tem gravuras, que são muito mais rudimentares, são traços, riscos, pequenos formatos geométricos como triângulos, quadrados, que também contam um pouquinho dessa história. Naquele tempo, vamos contar assim, que o arenito a gente pode raspar e ele vai fazendo esse formato que a gente raspa. Porque se fosse uma pedra muito mais firme, seria mais complicado. Isso, com certeza eles moravam aqui nessas cavernas, eles tinham os observatórios deles para ver as estações do ano e tudo isso eles anotavam nas paredes mesmo, rocha com rocha, arenito. E já tem alguma pesquisa sendo feita aqui em cima dessa localização? Aqui já foi feito o registro, foi encaminhado para a equipe de arqueologia do Museu Paranaense, que é a mesma que faz os estudos na região, e eles realmente confirmaram que são gravuras rupestres e agora a gente aguarda para estudar um pouco mais, entender o que essa linguagem quer nos dizer. Bom, e a gente está mostrando toda essa história de caverna, gruta, essa aqui é a última. O que você poderia dizer para quem passeia por lugares como estes, né? Porque não é legal ter algumas atitudes. Quais? Sim, a gente tem aqui gravuras de 4.000 anos, que quem fez nunca mais vai conseguir fazer, né? Então são informações extremamente importantes que precisam ser conservadas. Normalmente a gente não coloca a mão, não raspa, né, para que continue ali, não faz pintura por cima. Tem que ter esse cuidado para que as próximas gerações consigam entender toda essa trajetória da vida humana aqui na América do Sul.
para fechar esse nosso circuito, já dá para ouvir aqui no fundo um barulhinho gostoso de água, que é a cachoeira que a gente vai conhecer agora. Parece fácil, mas calma que tem a trilha, eu vou ali para te mostrar, tá? Esse caminho a gente chama de passarela amarela, justamente porque ela é areia, então toda amarela, esse paredão é côncavo e a gente caminha realmente no meio do paredão. E já dá de frente para queda, essa cachoeira linda que você falou, e realmente ela é bem alta. Isso, a gente está aqui no mirante do salto cristalino, tendo essa visão de cima. É um salto que é 100% em negativo, a água se projeta para frente e deságua lá embaixo. E ela faz uns barulhões, né? O que acontece com esse barulho? Justamente por ser queda livre, a força da água é tanta que lá embaixo ela joga bolhas de ar para dentro e depois essas bolhas vão explodindo para fora novamente. Ela, quando a gente olha assim, ela lembra muito uma furna, uma meia furna. Isso, para quem já viu uma furna, realmente aquele buraco que tem água dentro, aqui é quase uma furna, ela é um pouquinho mais aberta. E também ocorrem vidas nesse paredão? Muitos passarinhos, a gente vê ninho de guacho, a gente vê as andorinhas e tem como morada essa cachoeira maravilhosa. Bom, a gente veio contemplar e apreciar, mas verdade é que vocês se aventuram aqui? Também, para quem quer ter um pouquinho mais de adrenalina, a gente faz um rapel aqui na lateral da cachoeira. É um rapel diferente justamente por ser 100% em negativo e as pessoas têm essa experiência e uma visão diferente da queda d'água. A gente consegue descer até a base da queda d'água? Sim, todos os visitantes vêm aqui no mirante primeiro e depois a gente faz uma trilhazinha até a base da cachoeira para finalizar a nossa caminhada. Como é areia, ela fica bem boa para caminhar descalço mesmo, dá para mergulhar, tomar esse banho de cachoeira e lavar a alma. É um presente para a gente poder sentir essa natureza tão próxima, né? Sim, depois de tanta história, depois dessa imersão, você ainda ter esse contato real com a água, com a floresta, tudo que a natureza oferece. Calma, não acabou. A gente ainda vai agora almoçar. É um momento que a gente pode parar e valorizar ainda o proprietário dessas terras. Sim, toda a comunidade se envolve nesses atendimentos do turismo e a gastronomia, né, também é um carro-chefe aí para estar recebendo e dando as boas-vindas para os visitantes. E o almoço, claro, depois de uma trilha dessa, é super válido para repor as energias. E a gente veio aqui para fora da propriedade da família Hallman para mostrar, porque você fez a inversão da ordem do que a gente costuma ver. Você morava na cidade e voltou para o campo. É outro estilo de vida, né? Tenho os 2 filhos, 6 e 10 anos, e a gente viu essa oportunidade de voltar para cá. Temos a propriedade é a família do meu marido, mas também um pouquinho para frente meus pais moram. E vocês estão aqui investindo e acreditando como? Então, além do maracujá e mandioca, a gente está investindo em turismo rural. O Maurício bateu na porta de vocês, né? Sim, então a gente tem o Maurício, né? Ele tem uma rede assim de famílias que ele faz parceria, né? E as atrações que tem da trilha que ele faz não são na nossa propriedade, é vizinha, mas o pessoal chega aqui em casa, estaciona aqui, então a gente entra com a parte do apoio para eles, tem banheiro, tem o lugar para eles descansar e o almoço. E também às vezes eles vêm depois do almoço e eu faço um lanche à tarde. Já que você falou que tem a força da mandioca aqui, você é boa aí de colocar a mão na obra assim para transformar as coisas. Sim. Você tem uma receita que você pudesse dividir com a gente? Sim, a gente tem uma receita assim que é uma antiga já, que a avó fazia. A mandioca é uma coisa que ela produz fácil, não depende de tanto investimento. E eu tenho um bolinho que é assim super rápido, prático e fácil de fazer, que é o que eles usavam. A minha avó chama de mandiochaque. Mandiochaque? Aí eu perguntei para ela, falei, vó, mas por que mandiochaque? Ela não soube me dizer o porquê, que ela já aprendeu antes assim e não soube me contar o porquê.
comer o bolinho quente faz a diferença nesse caso aqui, né? Sim. Bom, o sabor, eu preciso dizer para você que me surpreendeu, né? Ele lembra um polvilho, como se fosse um pão de queijo frito, né? Porque ele ficou um polvilhão e ele não tem gosto de mandioca. Ele fica bem firminho mesmo e quentinho, ele fica sensacional. Obrigada, gente, a oportunidade de dividir a mesa com a tua família e contar um pouco da história de Mandioshak. Mandioshak. Sem R. Sem R. Isso. Ficou muito bom. Obrigada mesmo, né? Agora a gente vai tomar café e comer esse bolinho que lembra um pão de queijo. Enquanto isso, a gente vai para um rápido intervalo e já volta, tá? Plug de volta, direto de Turvo. Da diversão para a formação da comunidade turvense que passa por aqui pela Avenida 12 de Maio, nesta casa aqui. Eu tô com a Mercedes, que é a terceira filha dos 12 irmãos, que juntos fizeram essa casa voltar esse coração a pulsar. Além dos seus pais, né, o Gabriel e a Luísa, o que eles somaram para essa comunidade? Eles foram importantíssimos para essa comunidade, porque muita coisa eles fizeram e iniciaram também. Inclusive, a sede deste município está ligada à vida deles. Essa casa foi construída por eles. Quando eles aqui chegaram em 1947, eles tinham adquirido uma outra casa ainda coberta de tabuinhas de madeira, né? E depois, mais tarde, meu pai construiu essa casa. É toda em madeira de pinheiro, né? E que nós reformamos e pouca coisa foi mudada. E esse primeiro cômodo que a gente está entrando aqui era o quê? Aqui era a sala de visitas. E que antes de ser a sala de visitas da casa, ocupou o cartório que aqui veio em 1955. Dentro da própria casa onde vocês viviam? Exato. Não, nós não estávamos vivendo ainda. Ah, vocês não viviam aqui? Eles não tinham terminado ainda. Aí que veio o cartório. Além disso, tem os objetos que faziam parte da bodega. Mas essa bodega era aqui atrás, nessa janela, é isso? Sim, nessa janela. Aqui saía... Era uma porta? Era uma porta. A gente estava aqui, se chegava alguém lá, quero fazer uma compra, a gente saía pela porta para atender o freguês. Daqui da sala, aqui já era a entrada para o quarto de casal. Era o quarto de casal aqui nesse local, né? E que eu optei para fazer a exposição mais ligada à vida religiosa, porque a primeira missa também do local foi nesta casa. O legal dessa casa é que você não gosta de chamar ela de museu, você gosta de colocar como um espaço de memória. Por quê? Porque eu acho que museu fica uma coisa muito pomposa e aqui é interativo. Quando vêm as crianças fazer visita aqui, os grupos de alunos, eles podem pegar os objetos. Lá em cima, no segundo andar, eram os quartos das crianças. O quarto maior era dos meninos, porque era em número maior, e os dois menores eram dos meninos, né? E o nosso colchão era o colchão de palha. E por isso dessa parte de interatividade, porque as crianças possam vir sentir, porque você sentou aí e afundou. Afundou, exatamente. Aí a gente pergunta até para eles, o que vocês acharam? É confortável. Então essa interatividade, porque eles nunca tiveram essa experiência do colchão de palha, a não ser as pessoas mais velhas, né? E também o acolchoado de pena, de marreco, de ganso, de pato, né? Que era o edredom atualmente. E para valorizar ainda mais toda essa história, para não ser esquecida, semana que vem o Plug vai continuar aqui na cidade de Turvo para mostrar um pouco mais da comunidade quilombola, da comunidade indígena e da força desse turismo colaborativo que é muito rico aqui, não é isso? Exatamente, é muito rico. E nós estamos aqui justamente para colaborar e para não deixar essa chama se apagar, para que a história continue, porque tudo faz parte, tudo é um moto contínuo, né? E é nesse contínuo, nessa força que segue a cidade que a gente vai continuar. Mercedes, obrigada. Aquele tchau pro pessoal lá de casa. Pode dar tchau lá? Tchau, tchau. Sempre vamos honrar nossos pais e nossas mães, porque aí nós estaremos transmitindo para as futuras gerações a importância de manter uma história, de manter o amor
e de manter a vida realmente de comunidade. Semana que vem a gente se encontra.